Histórias que inspiram, histórias que emocionam, histórias reais de quem empreende, de quem tem um sonho. E hoje eu estou aqui num ambiente que tem pouco tempo aqui em Mossoró, mas que já faz sucesso, que está na cabeça aí de quem quer fazer uma boa opção de culinária. Estou aqui no Zoom Restaurante e no programa de hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com Poliana Azevedo. Essa pessoa que eu conheço há muito tempo e que eu tenho acompanhado a trajetória dela aí de sucesso, desse novo projeto, mas que já tomou uma grande proporção aqui em Mossoró. Que alegria, Poliana, de estar conversando aqui com você. Eu que agradeço. De poder a sua história, a sua trajetória servir de inspiração para as pessoas que estão em casa, para as pessoas que têm um sonho, para as pessoas que querem viver através do empreendedorismo. Muito obrigado pelo espaço e, assim, estou sem palavras para estar aqui conversando com você nesse ambiente tão bonito. Eu que agradeço, né, a sua presença aqui e vamos bater um bate-papo bem bacana, né, e encorajar as pessoas a viverem do empreendedorismo. Pois é, você falou uma coisa aí que é muito forte, a coragem, a decisão. Mas aí eu queria entender com você, Poliana, hoje você é casada, tem sua filha, tem sua rotina, vive aí da sua empresa, mas a Poliana criança imaginava viver do empreendedorismo. Como é que foi sua infância? Porque eu sempre falo o seguinte, a gente que vai empreender, a gente não tem uma faculdade, não tem uma formação. Eu digo que o empreendedorismo é como se fosse um trem rolando e a gente vai lá aprendendo, numa montanha-russa também, subindo e descendo. Mas como é que foi sua infância, Poliana? A minha infância, na verdade, eu sou de uma família que tem muitos funcionários públicos, certo? Não é um forte na minha família, não é uma veia na minha família direta que eu falo, né? Assim, meu pai, minha mãe, não são muito nessa área de empreendedorismo. Mas meu avô paterno já tem essa veia, apesar de ser funcionário público, sempre foi empreendedor, viveu do comércio de plástico, certo? Mas minha infância não foi vivendo dentro de comércio. Não foi, de fato, vivendo de comércio. Mas, no fundo, eu acho que eu herdei um pouco isso do meu avô paterno, né, das minhas tias, avós também, que viviam do comércio. E eu sempre gostei muito de empreender. Acabou que a vida me trouxe para isso, né? E eu me identifiquei, de fato, e a partir disso... Você é natural aqui de Mossoró mesmo? Isso. Como foi? Você estudou aqui em Mossoró? Como foi seu período de escola? Eu sou natural aqui de Mossoró, nasci aqui, estudei no Colégio das Irmãs, desde o maternal, né? Conheço muita gente até hoje que eu olho e digo assim, conheço você do Colégio das Irmãs, né? E a gente tem essa vivência muito forte, era uma escola que agregava realmente essa parte familiar, essa vivência extra sala de aula muito forte. Querendo ou não, na época na escola a gente fez muito network, né? Porque muita gente Com que a gente certeza. conviveu, que acabou conhecendo. E como eu era a mais nova de 4 irmãos, então acabava que eu convivia com outras gerações também, né? Eu estudei daqui do maternal até a 3ª série, e aí foi quando a gente foi morar em Fortaleza, né? E aí morei lá em Fortaleza durante 12 anos, né? Terminei a escola lá, depois iniciei faculdade lá. Quando eu fui fazer vestibular, aí eu... Como foi a escolha do curso, a formação Pronto, que área? era isso que eu ia falar, assim. Eu era um pouco... como eu posso dizer? Meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu acho que todo adolescente passa É porque é uma decisão por tão essa importante pra gente tomar com 15, 16, 17 exatamente. anos assim que... Todo mundo passa por essa fase, mas eu sempre amei muito essa parte de processo criativo. Eu sempre gostei muito de criar. Tinha até uma tia minha que dizia assim, Poliana, você só não faz chover, mas prepara o tempo. Prepara o tempo. E não sei nem se meu marketing sabe, mas eu cheguei até a fazer vestibular para publicidade e propaganda. Fiz vestibular para publicidade, passei em primeiro lugar numa faculdade lá em Fortaleza. Mas na mesma época que eu fiz o vestibular para publicidade, fiz também para arquitetura e urbanismo, e acabei optando por cursar. Uma curiosidade, o meu caminho foi o inverso, eu queria fazer arquitetura, mas aí eu passei em publicidade, mas mexe com criação, né? Pois é, essa parte de criação eu sempre gostei muito. E aí fiz arquitetura, comecei a cursar arquitetura, mas aí nesse período, meus pais que moravam lá em Fortaleza comigo, voltaram para Mossoró, né? Como eu falei, meu pai é funcionário público, mas optou por empreender nessa época. E aí ele montou uma construtora aqui em Mossoró e acabou tendo que vir morar aqui, né? E aí depois que ele veio morar aqui, passou um tempo, eu abandonei a faculdade de arquitetura lá em Fortaleza e vim para Mossoró.
Quando eu cheguei aqui, não tinha o curso de arquitetura. A gente é praticamente da mesma geração e na minha época eu não fiz arquitetura porque isso ia ter na UFRN, minha família não deixava eu morar lá, não, fico por aqui, acabei optando pela publicidade. Como é que você fez aí? Pronto, aí não tinha arquitetura aqui em Mossoró, então eu tranquei minha faculdade lá, vim morar aqui em Mossoró e aí fui fazer o quê? Direito. Fiz Direito, foi quando eu conheci Breno, meu esposo, né, que também fazia Direito, não na mesma turma, mas na mesma época que eu. Uhum. E terminei a faculdade de Direito, mas durante a faculdade, durante o início do nosso namoro, o pai dele já tinha um restaurante e acabou que ele começou a trabalhar lá e eu fui me envolvendo no processo também criativo no lá. processo. Mas nessa parte a gente chega já já. Você falou, no próximo bloco a gente vai entrar nesse assunto, mas você falou uma coisa que para mim me chamou a atenção. Você veio de lá para cá e você acabou optando por outro curso, mas você falou que seu pai abriu uma empresa de construção. Você chegou um pouco a vivenciar isso? Tiveram outras experiências de empreendedorismo aí na sua família? Vivenciei, mas de uma forma muito sutil durante a construtora, só acompanhei algumas obras que a gente fazia numa prestadora de serviço da Petrobras e depois meus irmãos que ficaram tomando de conta mesmo da construtora e eu fui fazer a faculdade e já entrei de fato dentro do restaurante. Dentro do ramo da gastronomia. Dentro do ramo da gastronomia. Formou-se, você concluiu o curso de Direito, chegou a concluir? Concluí, sou advogada. É? Sou advogada. Atua? Mas nunca exerci. Eu acho que a gente, assim, quando escolhe uma profissão, quando escolhe alguma coisa, obviamente você deve gostar do direito, mas aí você acabou enveredando por esse caminho da gastronomia, de viver essas novas experiências e isso talvez conte muito da gente encontrar realmente a nossa vocação, né? Isso. Você conheceu esse seu noivo no curso, durante o curso, e ele vem de uma família que já tinha outro restaurante aqui em Mossoró e já prosseguia. Exatamente. E dessa forma. Como foi assim, cair de paraquedas praticamente dentro de um ramo que sua família você não tinha essa vivência? Para você talvez fosse tudo muito novo. Exatamente. Como foi cair nisso? Foi desafiador, né? Mas como você falou, de fato eu me encontrei ali. Gostava muito, sempre gostei muito de estar nessa vivência com pessoas, né? Que, querendo ou não, tem muito do processo criativo. Uma curiosidade. Dono de restaurante, cozinha, você gosta de cozinhar, gosta de botar a mão na massa? Gosto, eu gosto. Alguns não, mas Breno não sabe fritar um ovo, não. Até para fritar um ovo. Mas eu gosto de cozinhar, eu gosto. E para você, assim, encontrar esse universo da gastronomia, ainda não chegando no momento do restaurante de vocês, para você encontrar, quais foram as principais dificuldades que você encontrou aí? Cair dentro de um restaurante, estou vivendo essa rotina. O que para você era estranho naquele momento? Era estranho o incerto do comércio, né? São muitos altos e baixos, né? E são muitas demandas. Eu digo muito assim, viver da gastronomia é realmente para quem gosta. Porque vocês vêm aqui na hora que está funcionando, casa aberta, e aí pensa que é isso aqui. Mas tem muita coisa por trás. Então, supermercado, fazer compras. E a parte pessoal também, né, de lidar com muitos funcionários e cliente e tudo. Então, assim, é um processo que demanda bastante trabalho. Poliana, desse primeiro momento aí, dessa chegada sua nessa empresa familiar que já existia, que já era tradicional aqui na cidade, como é que você, assim, teve alguma história que você viveu lá no início, que você lembra que, meu Deus, eu tô aqui, sei lá, um evento de última hora, teve alguma coisa que aconteceu que realmente foi desafiante para você nesse início aí, dessa sua chegada na gastronomia, nessa nova área? Gregório, na verdade, quando a gente cai de paraquedas numa empresa familiar, né, que já tem os seus costumes, seus hábitos, seus valores. Seus valores, isso, eu aprendi muito, 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 assim, eu sou imensamente grata a tudo que eu vivi, e se eu não tivesse vivido tudo o que eu passei nesses 12 anos, né, de vivência lá em Roberto, eu não estaria aqui onde eu estou, né, com o Zoom, então, assim, eu sou muito grata a tudo, acho que tudo aconteceu realmente como tinha que acontecer, mas foi muito desafiador vivenciar essa questão familiar, né, de ideias diferentes, né, e também desafiador porque a gente passou por muitas fases lá, né, teve a questão da pandemia, né, que a gente vivenciou, que passou 7 meses de restaurante fechado,
não é verdade? Então... E sua família e seus pais, o que é que eles... Ah, minha filha, você estava fazendo arquitetura, você queria fazer comunicação, de repente você começou a fazer direito. Quando eles viram você enveredando, o seu pai, sua mãe, foi que eles chegaram para você aí, para lhe aconselharam? Foi que eles orientaram? Minha filha, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Tipo assim, não era um caminho que você trilhava, certo? E aí você veio a partir do seu relacionamento, entrou numa coisa que não é da sua família, né? Da família do seu esposo. Sim. E muitos me questionavam, muitos não acreditavam, né, no potencial que essa história desse, que o rumo que aquilo ali poderia tomar. Mas tá aqui, aconteceu. Onde estamos, né? Aconteceu. Você falou aqui nos bastidores, antes da gente começar, que seu pai teve a construtora, mas também trabalhou com polpa de fruta. Como foi essa experiência? Talvez você participou desse processo? Isso. Como era? Eu era muito criança, na verdade, né? Mas como o pai trabalhava por escala, então ele tinha alguns dias livres ali em casa e minha mãe sempre foi do lar, né? Não trabalhava fora, trabalhava muito dentro de casa, porque quem é mãe sabe. E ela é uma senhora dona de casa, uma senhora mãe. Então, assim, meu pai tentou colocar algo para ela empreender. Mas ele também não tinha paciência não, porque quando ele estava no período de folga dele, ele chegava em casa, olhava pra gente e dizia assim, vamos viajar? Vamos para onde? Enquanto você tem um comércio, você não tem essa disponibilidade. Verdade. Você tem que estar... Tem que viver e respirar. Exatamente, você tem que estar ali a postos para o seu negócio rodar. São histórias que inspiram, são histórias aí que impulsionam, são histórias que emocionam. A gente tá aqui no Cheguei Lá, hoje eu tô com Poliana Azevedo do Zoom Restaurante. Ela tá contando um pouquinho da sua trajetória. A gente volta já já com mais um bloco, com mais histórias, saber como é que tudo começou, saber qual é a realidade hoje do restaurante, saber quais são os próximos desafios. Eu conto com sua participação. Até já. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Jornalismo levado a sério, feito com responsabilidade. As principais notícias do Estado em um jornal dinâmico e com credibilidade. Para ficar bem informado do que aconteceu no dia, de segunda a sexta, das 6h30 às 7h da noite, Telenotícias na Telecab Canal 10. A vida se move rápido. A internet de fibra se move mais rápido. E com mais conexão, você tem mais experiências. Conheça os novos planos Telecab e tenha mais velocidade. Mais conexão, mais possibilidades. Mais perto de você, Telecab. Cheguei Lá, tá de volta. Hoje a gente tá aqui num ambiente assim convidativo, muito bonito, assim. Parabéns, Poliana, aqui pelo espaço de vocês. Muito obrigada. Por isso que vocês construíram. Poliana estava contando aqui no primeiro bloco que ela pensou em fazer comunicação, acabou não fluindo, começou a fazer arquitetura, de repente teve que trancar, vir para Mossoró
e caiu aí no curso de Direito. Isso. E nesse curso de Direito nasceu um relacionamento com o Breno, seu esposo, que vem de uma família que tem uma experiência ampla na parte de gastronomia, de Isso. refeição, de restaurante. Tinha uma churrascaria bem tradicional, passaram aí por um rebrand, aí por um posicionamento de marca novo e que tem feito muito sucesso. E eu queria saber, assim, como é que você caiu lá entrou na família, passou a viver essa experiência de gastronomia, como foram esses primeiros momentos aí? Realmente a gente deu uma mudada total do que era, né, o restaurante do meu sogro, lá em Roberto. Que, como diz ele, pai e mãe já inventaram tudo que foi nome. Já foi Brenos Restaurante, já foi Chique Chique, já foi... Só que todo mundo sempre se referiu a Roberto. Que era o proprietário. Né, que é o proprietário, meu sogro. E aí, tipo, às vezes a gente tava por lá, o restaurante cheio de gente, e uma pessoa que a gente nem sabia quem era, tava no telefone assim, ei, eu tô aqui em Roberto. Ei, eu tô aqui em Roberto. Então, quando a gente foi passar por uma reforma lá, e quando eu comecei a namorar com o Breno, na verdade, eles já tinham passado por uma mudança, porque, como você disse, eles trabalhavam com churrascaria, vendia o espeto, né? E aí as porções de arroz de leite, macarrão, não sei o quê. Mas, nesse mesmo mês que a gente tinha começado a namorar, eles tinham aberto como self-service, né? E aí era lá na esquina como self-service, foi quando Breno estava terminando a faculdade, trabalhou muitos anos no cartório, tinha saído do cartório para trabalhar com o pai dele, e aí a gente deu uma mudada na cara de lá, né? Foi um sucesso quando abriu o self-service, de fato, a comida de lá sempre foi reconhecidamente uma comida extremamente saborosa, né? E a gente aproveitou esse momento de grande sucesso lá na venda do self-service para realmente mudar a cara de lá. Por quê? Porque começaram a surgir negócios novos em Mossoró. Sim. Então ninguém queria mais sair para sentar do lado de fora no carro. A comida era boa, mas tinham surgido várias outras opções mais confortáveis. Mais confortáveis, com ar-condicionado, maiores, mais amplas, né? Então acabou que a gente precisou se moldar, né, e apostar esse novo momento que a cidade estava pedindo, que a cidade. Para você, assim, que entrou nesse novo caminho, que entrou nessa gastronomia, como são os bastidores, assim, como era a rotina para você, de repente, ter que acordar de manhã e ir para o supermercado fazer feira? Como é o dia a dia de um restaurante naquele momento? Como era que você vivenciava isso? Na verdade, o responsável pelas compras mais era Roberto. Quem ia de manhã cedo para Cobal era Roberto, né, que ia para Cobal. A gente ficava mais nessa parte, né, de funcionamento em si, né? A gente ficava lá à frente do caixa. Até porque para chegar, a gente vê o alimento na mesa que é servido, tem toda uma trajetória aí do que acontece, né? Assim? Exatamente, a gente ficava lá à frente, né, do caixa, tem a parte de definição de cardápio, de você tratar com o funcionário, o que é que vai ser servido, de ter um planejamento mesmo, principalmente nessa parte de self-service, em que você precisa ter um planejamento do cardápio, né, engenharia de cardápio ali a ser utilizada, a ser apresentada para o cliente. Mas aí entrou a parte de mídia social também, que já era um novo momento, que já existia o Facebook. Sim. E aí você faz um Facebook do lugar e começa a alimentar ali aquela mídia social. Então era muito nesse sentido de uma administração por completo em conjunto ali. Então, o restaurante, fui criado ali, convivia, frequentava, tinha uma comida muito saborosa e vocês perceberam que era o momento aí da empresa familiar de dar um novo passo e fazer uma reforma que lá foi reformada assim completamente. A gente chega lá e quem é cliente antigo como eu sou cliente de lá, a gente lembra de como era, como está hoje, como foi esse processo de decisão. E eu lembro também, inclusive, que essa reforma ela aconteceu durante o funcionamento do restaurante. Isso. Não se parou do restaurante funcionar e vocês lá reformando. Como funcionou isso? Porque assim, o restaurante, como eu falei, foi um grande sucesso, né? E aí a gente foi vendo a necessidade de ampliar. Mas olha, vamos ampliar para onde? O restaurante era na esquina, meus sogros moravam em seguida, continuação, e tinha outra casa, né, do lado que ficou à venda. Então, tinha um investidor, né, tem um investidor, que na época chegou e disse, vocês precisam crescer. E a opção que vocês têm para crescer é lá. Eu digo muito que ele não é um investidor, é um anjo. É um anjo, assim, na vida da nossa família, na vida do meu sogro, tudo. Porque o que ele fez
Nem todo pai faz. Ele simplesmente comprou a casa, investiu para o restaurante poder... Que história, assim, é até bom a gente abrir um parênteses para isso, assim, para quem tem empresa, para quem tem um sonho, em alguns momentos a gente precisa de anjos. Uma pessoa dessa é um anjo. Um anjo. De chegar e de entender. Até porque, Poliana, eu acho que a gente tem que ser muito grato na vida por tudo que acontece. Com certeza. Então a chegada de uma pessoa dessa, e também, eu acho que é o mais importante, é você receber essa doação, essa bonança que chega, mas também você não esquecer e lembrar que lá na frente outras pessoas podem precisar de você. Com então, certeza. Que história bonita essa de saber que uma pessoa Isso. chegou, se dispôs a ajudar. A gente sabe que hoje em dia a dificuldade de você ir para um banco, de conseguir um empréstimo, de toda essa burocracia que a gente vive aqui no Brasil. Isso. Que história linda. Então, existiu esse apoio para fazer... Existiu sim. Foi a mesma pessoa que havia investido no meu sogro, que eu nem conhecia o restaurante nem nada, para ele abrir o self-service, essa mesma pessoa investiu nele, para ele montar o self-service. E o restaurante foi tão bombou tanto, que foi pago todo o investimento em menos tempo do que se esperava. Que coisa boa. E aí, quando ele viu que precisava ampliar, ele chegou junto de novo e disse, tô aqui, vamos lá, vamos tocar isso aqui. Ele que cobrava. Que coisa vamos boa. Ampliar, vamos não sei o quê. E aí, houve essa ampliação, e aí, eu que estava lá à frente lá da obra, porque os pedreiros eram do interior, então moravam lá na obra. Com o meu pouco conhecimento, né, da arquitetura, tudo, eu lembro porque foi bem na fase que eu tive Maria Clara, né? Então, quando eu tive Maria Clara, eu parei um pouco de ir para o restaurante para me dedicar a ela. Isso, para me dedicar a ela. E aí eu lembro que Brenda disse, Poliana, começaram a subir as paredes. Quando eu cheguei lá, tinham posicionado o banheiro entre a cozinha e o salão. Aí eu lembro que eu cheguei e fiz assim, o banheiro não vai ser aqui não. O banheiro não vai ser aqui não. Aí liguei para a arquiteta, eu disse, mulher, eu vou para aí para a gente sentar junta e redefinir esse negócio, como é que vai ser. E aí eu fui para a casa da arquiteta, me sentei e a gente foi junto discutir o projeto. Aí ela, mas eu acho uma quebra de salão. Eu disse, olha, os melhores restaurantes do mundo, vários restaurantes que você vai, é legal não ser um salão só, porque você proporcionar ao cliente experiências diferentes. Sim, vários ambientes. Ah, hoje eu vim, sentei nesse ambiente, é uma iluminação diferenciada, é uma decoração diferente. E aí, se eu deixar os banheiros lá onde eles estão, eu vou ter menos custo, porque não vou precisar mexer na parte hidráulica aqui, e ainda vou permitir essa diferença de ambientes para o meu cliente, né? E aí pronto, foi quando eu mesmo entrei assim de cabeça, e aí no pensamento deles, né, tanto do investidor como do meu sogro e minha sogra, era muito, vamos continuar sendo esse restaurante de comida sertaneja, né, porque eles têm muito forte a raiz, tem aquele arroz de leite maravilhoso, que não tem igual em canto nenhum do mundo, a linguiça caseira que não tem igual. Então, eles tinham esse regionalismo muito forte, mas eu queria também dar uma mudada nisso. Por quê? Porque eu via um potencial ali, eu via aquele potencial. E outra, à noite, ali é um ambiente muito bacana. Sim. E não tinha na época aqui em Mossoró outras opções, muitas opções. Para quem está acompanhando o programa, o Lá em Roberto, ele fica ali na Avenida Felipe Camarão com o professor Manuel João, em frente à Igreja São João. Então é um ambiente super agradável, super ventilado, bem localizado e com uma visão bacana aí para os carros que vão passando. Exatamente. E aí, quando a gente sentava, né, para conversar na reunião, aí dizia assim, o que é que você está pensando? Não, a gente bota umas mesas altas porque self-service é negócio rápido, não sei o que. De fato, é rápido. Mas eu já pensava assim, e de noite esse ambiente vai ser o quê? Porque se eu popularizar muito de dia, à noite eu não vou poder botar qualquer coisa. Eu estou ali na entrada da Boa Vista, então eu não queria ser mais uma lanchonete. Eu não queria ser uma lanchonete, queria realmente ser um restaurante. É muito importante também ter esse posicionamento. Às vezes a gente acha que pode atender, abranger comercializar, tudo. Mas infelizmente a gente não consegue. Então, quando você cria uma diferenciação, quando você entende o que é o seu nicho, quando você tem essa maturidade, que eu acho que é o mais importante, você ser maduro o suficiente para entender a quem você quer servir o seu público, ao que você quer oferecer, qual o ticket médio do que você quer oferecer para o cliente. Então, que bom ter essa visão também. Isso, porque eu dizia, nós somos, né, lá é estreito, então é melhor a gente vender menos a um ticket médio maior,
do que eu lotar isso aqui com ticket médio mais baixo. E graças a Deus foi um sucesso, né? Acompanhei lá a trajetória, a inauguração, mudança, né? Tudo sendo feito de etapas, mas tudo com muito carinho. E eu lembro que lá a reforma ficou um pouquinho pronto, acho que um pouquinho antes da pandemia, 1 ou 2 anos antes da pandemia. Como foi aí passar 7 meses com o restaurante fechado? Ai, foi assim, foi uma pancada, viu, Gregório? Porque, como eu disse, a gente passou por essa fase, né, de transição, de mudança, então foi uma aposta e logo que a gente inaugurou, aí veio a pandemia, teve que fechar. Foi, eu acho que um dos momentos mais desesperadores, assim, da minha vida. A gente sabe, eu lembro demais da pandemia, quando começou a pandemia eu estava viajando e achava que estava tudo bem, só que teve um dia que eu cheguei Ninguém sabia até quando ia durar. Mas assim, quando vocês entenderam que era a pandemia, quando foi vou falar da pancada da pandemia, do fechamento de tudo, até vocês entenderem o novo momento e passar a oferecer um novo produto. Como foi que vocês pensaram aí, estruturaram essa questão dessa mudança do cliente que vinha até vocês e que agora vocês tinham que mais ainda fortalecer a entrega para o cliente? A gente nunca tinha trabalhado com self-service. Com delivery, no caso? Desculpa, com delivery, isso. A gente nunca tinha trabalhado com delivery. E é muito difícil trabalhar com delivery. Porque uma coisa é você chegar, tá o alimento pronto, tá numa apresentação, numa louça bonita, você vê com outros olhos. Quando chega o alimento fechado, a comida fechada, uma embalagem, não tem o mesmo valor, né? Então, realmente foi uma época de transição bem difícil. Vocês passaram quanto tempo lá fechado, assim, sem receber público? A gente passou 7 meses. 7 meses fechado. 7 meses. Mas a gente percebe também como o Roberto é muito conhecido, que o público é cativo. Então acho que até muitas pessoas também vão consumir lá de Roberto para ajudar, porque tem funcionário, tem custo, teve que manter a operação funcionando. Graças a Deus, assim, a gente construiu também uma rede de contatos muito bacana, né? Então nossos amigos sempre prestigiavam. Mas na época que a gente fechou total, o que a gente tinha na câmera, a gente, né, fez uma distribuição entre os funcionários. De comida, de alimento? De comida, de alimento. Vamos fazer a feira, né, dos funcionários aqui. E algumas coisas, eu lembro até que aqueles picolés que tinham naturais, a gente vendeu. Eu e Breno, bora vender. O que tiver aqui, bora vender. E a gente começou a vender o que a gente tinha. Empreender é isso, é lutar pelos seus sonhos, é você acreditar na sua intuição, na sua vontade e o mais importante, ser forte e resiliente. Hoje eu estou aqui no Zoom Restaurante conversando com Poliana Azevedo, que ela contou um pouquinho do passado e agora a gente vai chegar no próximo bloco, no momento atual que ela está vivendo e nos novos sonhos que aguardam ela por aí. Fique com a gente, eu cheguei lá, está acontecendo aqui na Telecab e a gente volta já. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Jornalismo levado a sério, feito com responsabilidade. As principais notícias do estado em um jornal dinâmico e com credibilidade. Para ficar bem informado do que aconteceu no dia, de segunda a sexta, das 6h30 às 7 horas da noite, Telenotícias da Telecab Canal 10. A vida se move rápido.
A internet de fibra se move mais rápido. E com mais conexão, você tem mais experiências. Conheça os novos planos Telecab e tenha mais velocidade. Mais conexão, mais possibilidades. Mais perto de você, Telecab. A gente tá de volta hoje aqui no Cheguei Lá, num bate-papo literalmente muito gostoso. Eu tô aqui com Poliana Azevedo no Zoom Restaurante, que já contou um pouco da sua infância, já contou um pouco aí do seu relacionamento com o Breno, seu esposo, e que ela acabou aí caindo de paraquedas. Eu tô até usando bastante esse termo dentro do ramo da gastronomia. E Poliana aí contou um pouco da sua trajetória na empresa da família do seu esposo. E eu queria entender, Poliana, Roberto virou uma referência, vocês passaram aí o impacto da pandemia, reformaram, se readaptaram. Poliana contou uma história para mim agora muito linda no final do bloco passado, onde ela explicava um pouco do momento do fechamento de tudo. E eles acabaram doando os alimentos para os funcionários e ela lembrou aqui que eles tinham aqueles picolés que eram comercializados e ela e o esposo saiu por aí comercializando o produto porque tinha que vender e tinha que vender isso. A gente saiu de um bom faturamento para casa fechada. Né? E como estava no início, logo a gente tinha muito investimento para ser feito lá dentro, né? A gente comprou câmara fria e equipamentos dentro da cozinha, a cozinha totalmente equipada, né? E aí, tipo, a gente se viu perdido. O que é que vai ser? Eu só fazia chorar. Eu chorava, minha Nossa Senhora, e agora? E agora? Como é que vai ser, né? Eu sabia, tipo, fome eu não ia passar. Mas eu tinha ali várias famílias que dependiam dali. Eu acho que é o que mais importa, assim, pra gente. Então, na minha empresa também foi do mesmo jeito. Então, uma agência de viagens e do dia pra noite a gente acabou perdendo tudo. Isso. O faturamento baixou a 5% do que a gente faturava do dia pra noite. E eu sempre me preocupei muito com o lance da família. Eu acho que quando a gente empreende, a gente tem que se preocupar com as pessoas que estão com a gente e com a história de vida dessas pessoas. Isso, porque... Do sustento. O que é uma empresa sem os colaboradores? Eu falo muito aqui, em todas as minhas reuniões, meus encontros com os meus colaboradores, eu digo, olha gente, entendam, é uma engrenagem. Não tem aqueles dentinhos lá na engrenagem? Sim. Para rodar, tem que estar tudo alinhado, tem que estar tudo bem. Não adianta você chegar aqui, chegar num ambiente lindo, maravilhoso, o bar soltar o drink bacana, você ser bem atendido e um prato demorar. Entende? Ou qualquer uma falha. Então, todo mundo aqui tem igual importância, igual relevância, né? Então, assim, eu me importo muito com quem está do meu lado e quem constrói o meu negócio junto comigo. Que bom que você entenda dessa forma, observa assim e age assim, porque realmente a empresa, ela precisa do funcionário para realmente acontecer, para realmente chegar lá. Agora, Poliana, você estava falando aí que você trabalhava lá com seu sogro, tinha aquela experiência e de repente a gente caiu aqui de paraquedas, repetido o termo, nesse ambiente lindo que é o Zoom. Como é que nasceu essa ideia? Você tinha um restaurante que estava lá com a família do seu esposo, estava tudo dando certo, o restaurante hoje é uma referência aqui em Mossoró. E por que esse desafio? Por que Zoom? Enfim, me conte aí um pouco para a gente poder entender. Porque você é doido a ponto de botar outro restaurante, né? Vamos lá, como foi? A gente estava lá dentro, por se tratar de uma empresa familiar, sempre ficava aquele pensamento assim, vamos em busca de outra coisa para ter outra fonte de renda, né? Eu confesso que eu, Poliana, dizia assim, ô amor, vamos botar outra coisa sem ser restaurante. Você continua aí 100% no seu pai, eu continuo lhe dando todo o suporte necessário, parte de cardápio, o que você precisar, vou estar junto. E aí eu coloco outro negócio. Aí ele dizia, não, você vai ficar aqui comigo, Mas aí depois de um tempo ele disse, realmente, vamos colocar outra coisa, né? E vocês pensaram em outras ideias antes de chegar no restaurante propriamente dito? Vocês estudaram outros mercados? Viram algumas outras opções? Sim, a gente chegou a ver outras opções, né? Outro em que segmento, assim? Tudo, mas dentro do ramo alimentício. Sim. Eu já pensava mais no ramo da moda. Certo? Algo nesse sentido, pro ramo da moda, acessório, ou roupa, ou enfim, ou sapato. Eu pensava algo em outro ramo sem ser alimentício. Já Breno pensava algo no ramo alimentício. E aí a gente começou a ver e coincidiu, ou eu não acredito em coincidência.
Não acredito. Eu acho que tudo... É o destino, né? Eu acho que Deus tem as coisas muito já desenhadas. Claro que a gente tem o livre-arbítrio, né? Faz as nossas opções e é responsável por nossas Que forte isso escolhas. você falou. Sim, sem né? dúvidas. Nós somos responsáveis, não tem como a gente plantar uma coisa e colher outra. Isso aí é fato. Mas... E acabou que aconteceu de encerrar o nosso ciclo lá em Roberto, certo? Nesse tempo. E depois que encerrou o nosso ciclo lá em Roberto, Ricardo Lopes, que é primo do meu sogro, a gente estava num encontro casual em Tibau. E ele está com o comércio dele lá, naquela rua principal ali do Brisa. E aí chegou pra gente e fez assim: tem coragem não de botar seu sushi para vender aqui em Tibau, agora no veraneio? Aí eu olhei, aí eu disse, eu tenho coragem. Eu só não tenho dinheiro, mas coragem eu tenho. Coragem eu tenho. Pensa no menino que não tem medo, sou eu. Tenho não, medo não. E nem apego. Tenho medo nem apego. Aí eu olhei, aí tava eu, Breno e meu sogro, né? Aí Roberto olhava e dizia, eu tenho coragem. Tem coragem, Breno? Porque janeiro e fevereiro, Isso em Mossoró. 2021, né? 2021 pós-pandemia, naquela ressaca da pandemia. Naquela ressaca da pandemia em que voltaram as coisas. Então ia voltar aquele movimento em Tibau. E aí eu olhei, aí eu já fui olhar o lugar, né? Aí eu disse, dá certo, olha, eu vou colocar isso aqui, aqui vai ser a pia disso, porque para um sushi não precisa de uma estrutura tão grande, né? Mas a fricadeira fica aqui, aí eu já fiz o estudo todo na minha cabeça. Dá certo, dá certo. No outro dia, Ricardo liga. Pauliana, a dona da casa, disse que eu posso fazer isso, mas não pode vender nada de bebida alcoólica. Aí eu disse, então, Breno, não tem como. Porque como é que a pessoa está aqui, colada em Junes, e tudo aqui no centro de Tibau, vai vir no veraneio, sentar numa mesa e não vai ter uma cerveja, a gente não vai ser um bar, vai ser um restaurante. Mas as pessoas querem também consumir isso, né? Aí eu disse, não, então não dá certo. E aí comecei a procurar outro lugar para montar. E apareceu aquela casa com aquela vista maravilhosa que eu vejo uma placa, vende. Quando no meio do nosso network, né, do nosso ciclo, é de uma avó de um grande amigo da gente. No mesmo dia fui lá, olhei a casa. O olho bateu. O olho bateu. Quando eu cheguei naquela varanda, que eu olhei a praia do Ceará, aquela vista, a coisa mais linda, eu disse, tá aqui onde vai ser o restaurante. Como é essa sensação? Eu passei por algo parecido, tem uma agência de viagens aqui em Mossoró, em 2021, em setembro, agora vai fazer 2 anos, eu resolvi abrir a gente percebia o potencial de expandir o negócio e ir para outro estado. E eu comecei esse momento de paquera, da gente visitar os espaços, mas eu lembro sempre, quando eu cheguei num espaço que eu disse, é aqui. E a gente tem essa intuição, né? Acho que a gente... Como foi esse sentimento aí para você chegar e bater o olho e dizer, é aqui que vai ser essa escolha, esse restaurante? Como eu falei anteriormente, eu tenho a minha mente assim para criação, uma mente muito fértil, né? Uhum. E aí quando eu cheguei lá, eu vi que casava, porque era um ambiente com a vista bacana, num ponto legal, sim, né? E aí surgiu Frida, que foi um sucesso absoluto no verão 2021. Do dia da conversa com o Ricardo até o dia de inauguração do Frida, dias? Foram 29 dias. Intensos. Eu grávida, certo? E aí, mas foi maravilhoso essa experiência, foi muito, assim, renovadora pra gente, né? Sim. Porque a gente tinha encerrado um ciclo e aí iniciou esse outro. E eu acho que foi Deus dizendo assim, tá aí abestada, tá vendo como você sabe fazer isso aí? Tá vendo como você sabe fazer isso aí? E serviu também para ter esse apoio maior também da família, que viram que realmente foi um sucesso. E pronto, agora vamos para Mossoró e vamos colocar o restaurante de vocês lá. Então isso foi no finalzinho de 20 que você tomou essa decisão de abrir o sushi lá em Tibau, que foi o Frida no início de 2021. Não, foi de 21 para 22. Sim, foi de 21 para 22, né? Isso, então finalzinho de 21. E vocês começaram que dia lá em Tibau? Você lembra mais ou menos? A gente começou no final de dezembro, acho que dia 28, 29 de dezembro. E ficou até o carnaval? Quem é de Mossoró aqui, quem é da região? Não ficou até o carnaval, porque a gente trabalhou janeiro. Aí no final de janeiro teve uma mega festa. No fim de semana seguinte não podia ter um voz e violão tocando no restaurante.
Então a gente ainda ficou assim umas 2 semanas, mas aí viu que não valia a pena realmente continuar, porque não tinha ninguém em canto nenhum. Entendi. Veio aquele decreto de novo de fechamento. Sim. E aí a gente encerrou por lá, né? Finalizou lá e veio para Mossoró em busca do lugar que Já seria... estava na mente o lugar, eu tinha na minha cabeça algo muito definido, que eu queria esse ambiente diferenciado, né? Eu queria esse ambiente voltado assim nessa ideia de jardim, trazer realmente uma pegada diferente do que a gente é acostumado a ver aqui, né? Em Mossoró não tinha algo assim. Então eu queria trazer algo assim para cá. E eu tinha visto no ano passado, quando eu disse a você que a gente começou a pensar em um lugar, eu nunca esqueço. Um amigo, Ed, foi lá em Roberto comemorar o aniversário dele e disse assim: eu tenho um lugar que vai ser o seu restaurante. No outro dia eu estava na casa de Dona Zilene, né, a casa de Milton Marques, e eu me apaixonei pelo lugar. E aquele jardim, linda, com aquele jardim, aquela piscina maravilhosa. Ed, eu não estou acreditando, é aqui que vai ser o restaurante. E nessa época eu não tinha tido nem o Frida, nem nada. Mas aconteceu de não dar certo lá, né? Mas, Maria, aquele lugar, eu digo muito, toda vez que eu encontro Dona Zilene, eu digo, Dona Zilene, meu coração ainda bate por aquele lugar. Porque aquele era um lugar que transmitia uma paz. Sim, lá transmite uma paz gigante. Poliana tocou no assunto aí que eu até me emocionei aqui, que ela falou do amigo como o nosso, que era uma pessoa super intensa, super conhecida e que foi um anjo aí, talvez, de chegar para você naquele momento e de lhe falar que aquele espaço era para você, de teria apoiar. cara, né? E eu lembro que realmente ele frequentava muito o restaurante e não sabia dessa... Aquele painel que tem lá em Roberto, aquele painel verde, a gente fez junto tomando catuaba. A gente fez junto tomando catuaba. Ed Kellison foi um grande cabeleireiro aqui em Mossoró. Eu tinha amizade com ele há muito tempo, só que ele teve um problema de coração, teve um taponamento cardíaco e foi de um dia para a noite. A gente estava muito próximo no período, porque a gente fazia crossfit no mesmo espaço e você falou aqui, o olho cheio de lágrima, porque é tudo muito recente ainda e foi tudo muito rápido. Isso, então, quando você fala aí, mas é uma pessoa muito importante na minha empresa também, na minha trajetória, e que bom saber, e não sabia que ele tinha feito aquele painel com vocês, que ele tinha indicado realmente lá o espaço de Dona Zilene. E é isso, são histórias que emocionam, são histórias que a gente tá ouvindo aqui, eu estou encantado aí com essa descoberta, não sabia, apesar de conviver com Poliana, de seguir nas redes sociais, de frequentar o antigo restaurante, eu não sabia dessa trajetória. A gente está encerrando agora o 3º bloco do Cheguei Lá, eu volto daqui a pouquinho para a gente falar um pouco mais do atual momento do Zoom Restaurante, como é que a gente chegou até aqui e quais são os próximos planos aí que estão vindo. Então não sai daí, fica com a gente, eu cheguei lá, aqui na Telecab, para você curtir, acompanhar, se inspirar e lutar aí pelos seus sonhos no empreendedorismo. Até já! A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Jornalismo levado a sério, feito com responsabilidade. As principais notícias do estado em um jornal dinâmico e com credibilidade.
Para ficar bem informado do que aconteceu no dia, de segunda a sexta, das 6h30 às 7 horas da noite, Telenotícias da Telecab Canal 10. A vida se move rápido. A internet de fibra se move mais rápido. E com mais conexão, você tem mais experiências. Conheça os novos planos Telecab e tenha mais velocidade. Mais conexão, mais possibilidades. Mais perto de você, Telecab. A gente está de volta aqui com mais um bloco do Chegue Lá, esse programa onde eu procuro conversar com empresários, empreendedores, pessoas de sucesso, pessoas que conseguem trilhar o seu caminho e lutar por aquilo que acredita. Hoje eu estou aqui no Zoom Restaurante com Poliana Azevedo, que já contou um pouquinho aí da sua vida, de como enveredou nesse caminho da gastronomia. Ela não vem de uma vivência nesse sentido, mas acabou se relacionando com uma pessoa que participava de que era familiar, que tinha lá um restaurante da família, e você acabou aí seguindo essa trajetória, entrando nesse caminho da gastronomia. Você falou da experiência do Frida, né, e pós-pandemia, pós-Roberto, e vocês chegaram com uma proposta de trazer o restaurante para Mossoró, e você me falou que vocês procuraram aí a casa de Dona Zilene, Dr. Milton Marcos, para fazer o restaurante lá. E por que acabou não dando certo naquele momento vocês irem para lá? Acabou não dando certo porque meu principal apoiador, né, que é o meu pai, quando olhou, ele disse, lá é uma casa gigante, né? E aí ele olhou e fez, filha, aqui a gente vai gastar muito, né, tudo. Como foi assim pra você? Porque eu imagino que você ter chegado lá, ter se encantado, poxa, aqui talvez seja o meu lugar. Como é, assim, ouvir a voz de quem realmente lhe apoia, que tá lá junto com você, é frustrante, e dar esse passo pra trás? Eu vi esse passo pra trás, foi frustrante. Eu lembro que eu briguei, fiz um grupo, um absurdo, se fossem meus irmãos, querendo, não sei o que, aquela coisa, né? Mas, como eu já falei anteriormente, eu acho que Deus tem tudo muito planejado, porque esse não que eu ouvi naquele momento foi quando a gente começou a pensar em colocar outra coisa, né? Que não havia encerrado o nosso ciclo ainda no outro restaurante. Era Frida, aqui é Zoom. Por que assim, o Frida de Tibau não veio para Mossoró? Assim, o que aconteceu? Como a gente pensou nessa proposta de um ambiente ao ar livre, né? De floresta, de jardim. Então eu queria um nome pequeno. Certo. E pensei, estudei muito, pesquisei muito. Verde, colocar o nome Verde. Colocar um nome... Breno queria algo que remetesse Garden, que a gente visitou um restaurante de João Pessoa, né? O nome era Reserve Garden, um restaurante maravilhoso, e a gente se encantou pelo ambiente. Então, realmente reafirmou a nossa vontade de colocar algo nesse sentido aqui, né? E aí comecei a estudar, e eu gosto muito de Djavan. E aí tem aquela música, né, que é Zoom de besouro, imã. E aí o zoom, o que é o zoom? É o zumbido, o barulho da floresta, né? O zoom dos bichos, dos animais. Quando você está num lugar assim, fica só aquele zoom mesmo. E também porque eu sabia que ia fazer um zoom na cidade, né? Que ia fazer zoada, ia fazer barulho. E a gente chegando porque, de fato, além desse ambiente diferenciado, eu quis trazer através de todas as minhas vivências, não só na parte gastronômica, mas minhas experiências também de viagem, nas vivências que eu tive, apesar de não ser de família, de empreender, mas eu sempre fui de uma família que viveu com muita fartura e que sempre comeu muito bem. As nossas viagens e andanças, o prazer maior da família era o quê? Sair para restaurante. Sair para comer. Meu pai gostava de levar a gente para comer. E, tipo assim, não era para comer para se saciar. Era comer para ali apreciar o momento, para ficar realmente... Então, assim, essa vivência também, essa bagagem contou muito. Então, quando a gente veio colocar o Zoom, além do ambiente, eu quis trazer tudo de extrema qualidade, né? Hoje a gente conta com matéria-prima que vem de fora. Eu quero trazer sempre um diferencial para casa, desde o atendimento, que eu falo muito aqui, é que eu não quero que o Zoom seja mais um lugar.
e graças a Deus tem sido, né, um sucesso desde a abertura. Mas que a pessoa, quando passa por aquele portão, vivencie uma experiência. Como foi para você aqui, voltando para essa parte da arquitetura que eu gosto muito? Aqui, antes de ser o Zoom, já foi um açaí há muito tempo atrás. E antes de você vir para cá, acho que era um lava-jato, se eu não me engano. Um posto de lavagem. Um posto de lavagem, um lava-jato. Era. Como foi transformar um posto de lavagem, assim, porque o cenário aqui é incrível, né? Vocês estão vendo aí, quem não teve a experiência aqui de conhecer o Zoom, de vir até aqui, mas o ambiente aqui é incrível. Como foi transformar um posto de lavagem nesse ambiente aqui tão verde, tão acolhido, porque não tinha essas plantas, não tinha nada. Como foi essa transformação, esse processo? Quando a gente chegou aqui, tinha uns entulhos aqui nessa parte, que o rapaz fez um canal ali para escorrer a água dos carros, e os entulhos ainda estavam aqui, sabe? Mas eu acho que é realmente esse amor que eu tenho por conseguir olhar para o lugar e enxergar a maneira que eu quero que fique. Então, eu também estudo muito, eu pesquiso muito, eu leio muito. Quando eu estou em processo criativo, Gregório, eu passo noites sem dormir, noites. Breno já sabe, ele acorda, estou eu no celular, ou aqui, ou no computador, e é realmente só pesquisando, referências. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já conseguia enxergar, né? Então que a gente aproveitou uma parte da base da estrutura que tinha das tendas, que botava o lava-jato, né? A gente aproveitou para reforçar para colocar as palhas, mas eu já tinha definido que eu queria palha. Entendeu? Entendi. Eu já tinha definido que eu queria aquele espaço com aquela fonte ali, com aqueles vasos, sabe? É tudo. Hoje o restaurante ele está aí com um pouco menos de um ano de atuação, né? Só que vocês já passaram aí por grandes desafios. Como eu lhe sigo nas redes sociais, a gente acaba sabendo um pouquinho da rotina. E eu vi que teve recentemente um aniversário aqui em Mossoró e vocês ficaram responsáveis aí por fornecer uma grande quantidade de sushi. Até porque eu vi isso pelo Instagram, principalmente de Larissa Gabriele, que faz um marketing daqui. E aqui meus parabéns a ela. Eu lembro que na época ela botou a mão na massa, ela estava lá montando a mesa de sushi com vocês. Exatamente. Mas foi uma mesa gigante. Mas quais são os desafios que estão surgindo aí? Como foi assim fornecer esse sushi aí para esse aniversário, que foi um grande evento aqui na cidade, que ficou na responsabilidade de vocês entregar esse produto? Foi um desafio realmente, porque a gente precisou pela primeira vez levar uma grande quantidade de sushi para um Quantas evento peças, você lembra Eram ainda? 1.500 peças. 1.500 peças de sushi. Pouco mais de 1.500 peças, né? Que a gente levou para esse evento, montou aquele tapete lá. Teve um problema na hora, porque tinha sido combinado eu ficar perto de uma cozinha, porque tinha os sushis que eram fritos. Sim. E como eu queria tudo muito fresquinho, né? Poliana, como você não errar, que é tudo perfeito, perfeccionista, né? E acabou que a cozinha era longe. Quando eu cheguei lá, a fritadeira não ligou. Eita! Não ligou. Eu precisei vir para o restaurante, fritar as peças aqui, para voltar para o hotel onde estava acontecendo. E o tempo. E a festa acontecendo e você... Não, e assim, os convidados começando a chegar. Eu precisava montar as peças fritas, mas graças a Deus, assim, foi um mega sucesso. Eu digo a você, foi a primeira coisa que esgotou, porque as pessoas voavam lá no sushi. Foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Alguma curiosidade aí desse dia a dia de restaurante? Você falou desse imprevisto aí. Eu imagino que uma cozinha de restaurante deve ter muito imprevisto. Alguma curiosidade, algum fato que aconteceu aí nesses 10 meses de restaurante que você lembra, que você recorda, que você queira compartilhar? Não, no momento eu não tô... Eu lembro desse fato, porque assim, você fazer um evento é uma responsabilidade. Hoje vocês estão atendendo a eventos aqui, assim, as pessoas que procuram, vocês tanto oferecem um espaço, acredito, para a realização de eventos, como vocês também podem atender fora do espaço, em outro ambiente, não é assim? A gente fez 2 eventos externos, né? Mas nosso foco é mais aqui mesmo, porque quando você se dispõe a ir para um evento, você precisa de gente para garantir que as coisas vão se manter. Até porque no o restaurante está padrão. funcionando, né? Que a empresa mãe aqui, o espaço mãe, a matriz está funcionando, você tem que ter uma equipe extra para ir lá e atender. Para isso. E aí mão de obra é que é mais complicado, né? E que demanda realmente... E hoje, assim, vocês oferecem o quê? Assim, o Zoom é um sushi bar, o Zoom vende massa, o Zoom é um gastrobar. O que é o Zoom hoje para você? O Zoom é
restaurante, um gastrobar também, né? Eu posso dizer, a gente tem uma carta de drinks bem variada. A gente trabalha também com sushi e com uma cozinha contemporânea, né? A gente tem um almoço executivo, que você vem aqui, tem um ambiente climatizado, mas mesmo nesse ambiente externo é super agradável aqui durante o dia, porque essas palhas, elas amenizam muito o calor de Mossoró, né? E à noite a gente trabalha com música ao vivo, né, de quarta a sábado. Também é um diferencial, tem algumas pessoas que, você não bota um pagode, você não bota um forró. Coloquei um forró, mas a nossa identidade foi muito bem definida. O que é que ia ser o Zoom? O Zoom ia ser diferente. O Zoom não ia ser mais um, né? Rimou, o não Zoom ia ser não ia ser mais um. Exatamente. A gente quis trazer um diferencial, então vai desde o ambiente, como a culinária que é ofertada, como a música que toca aqui, né? Eu sou muito criteriosa com relação a isso. Tem gente que chega, deixa eu tocar aqui, mas não é o perfil assim que eu procuro pra cá. Até quem toca aqui, eu chego e digo, vamos fazer um repertório diferenciado pra cá. Vamos trazer isso, são os detalhes, né? Poliana, a gente está encerrando aqui o programa, mas eu queria fazer uma pergunta aí para você também contar para mim e para quem está em casa também acompanhando o programa. Você é mãe e eu conheço sua trajetória, sei aí dos desafios que você passou aí na maternidade. E como é para você ser tão forte e ter o restaurante, não esmorecer e continuar aí ser resiliente? Onde é que você tira tanta força? De Deus. De Deus, é Ele. É Ele. Só Ele. Porque os desafios, né, que eu passei, para quem não sabe, durante a pandemia, eu engravidei e quando estava com 9 meses, minha bebê faleceu, né? E depois de 6 meses, Deus me presenteou com meu terceiro filho, né, meu bebê arco-íris, Miguel. Mas é Deus que dá força, essa fé, né, que a gente precisa manter e não ter dúvida de que a gente está aqui para buscar o bem, para fazer o bem, né? Até porque eu acredito também que tudo aquilo que a gente faz volta, né? Tudo que a gente planta, a colheita vem. Plantio e colheita, não tem como fugir, não tem como fugir disso. Então, vivenciar os desafios, né, do restaurante com a maternidade. Minhas amigas dizem assim, mulher, não sei como é que você dá conta não, porque leva para o colégio, tem um rock no colégio, tem um kumon, tem um balé, volta para o restaurante, não sei o quê. Eu acho tão bom. Poliana, eu acho muito bom. Eu imagino, eu sou assim, realizada. Eu sempre falo, eu converso muito com gente que tem empresa, eu vim de uma empresa, o meu sonho começou muito pequeno e graças a Deus a gente tem um espaço no mercado, mas eu sempre falo que a gente tem que fazer aquilo que a gente ama, aquilo que faz o olho da gente brilhar. E como eu fico feliz de poder acompanhar, de ver esse crescimento, de ver essa nova realidade aqui do Zoom, do que vocês estão vivendo e do que vem aí para o futuro. Agora eu queria que nesses minutos finais, nesses instantes finais do programa de hoje, você dissesse para quem está em casa, quem tem sua vocação, quem tem sua vontade, qual o recado que você quer dar para quem quer empreender, para quem quer ter seu negócio, para quem às vezes espera aquele momento perfeito, que a gente sabe que muitas vezes o momento perfeito não existe. Você tem que começar pequeno, você tem que ser ousado, você tem que sair fora da curva para pensar diferente. Qual o recado que você dá para essa pessoa que está em casa? O recado que eu dou para quem quer empreender é: saiba o que você quer. Defina os seus objetivos e vá em busca do que você acredita. Certo? Vai em busca do que você acredita. Não pode ter medo, tem que cometer risco, né? Tem que arriscar. Claro que é o risco calculado, que a gente aprende no Empretec, né? Isso. A gente aprende no Empretec. Empretec também, quem está assistindo, o Empretec é um curso aí guiado, ofertado pelo Sebrae, um curso que particularmente transformou minha vida. Que bom saber que você é empreteca também, né? Nós somos empretecos aí e o Sebrae tem esse curso maravilhoso que aplica aqui em Mossoró, em Natal, em Caicó também, que é onde a Telecab eu sei que atua, então de repente você que está assistindo, não deixe de participar, que é um curso transformador. Isso, e assim, empreender é muito desafiador, mas eu acho que não tem nada na vida que não seja. Então meta a cara e vai em frente em busca do que você acredita. É sobre isso, é sobre brilho no olho, é sobre paixão, é sobre amor, é sobre vocação, é sobre empreender. A gente está encerrando hoje, cheguei lá aqui nesse ambiente tão lindo, tão gostoso e tão prazeroso que é o Zoom Restaurante, aqui em Mossoró. Se você não teve a oportunidade de conhecer, venha, descubra esse encante, porque realmente aqui é apaixonante. Até o próximo programa com mais uma história de sucesso, com mais uma história de quem chegou lá. Até mais!